Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Atores, Vamos ver. Boa noite, pessoal. Estou com uma super, hiper convidada do nosso grupo. Vocês viram lá o recado dela, do nosso grupo Telegram, né? Não sei se você está chegando do e-mail aí, não participa do Telegram, mas ela está com a gente. Eu fiz questão de trazer essa mulher fantástica aqui para trocar uma ideia com a gente hoje, passar um pouquinho da experiência dela para vocês. Nossa amiga Andréa. Vamos só esperar um pouquinho, Andréa. Vamos ver se a galera está chegando aí. Vocês estão me ouvindo, me escutando a gente. Primeira vez que eu faço assim, utilizo o software Zoom. Então, quero saber se está tudo certinho, se o som está bom, se vocês estão me escutando, está tudo certinho. Antes da gente começar esse evento aqui. Por aqui estou te ouvindo bem, Reinaldo. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir também? Isso, excelente que você fez. Vamos ver. Deixa eu ver aqui como é que tá. Sim. Utiliza o software Zoom? Sim, com certeza. Já tá. O pessoal já tá. Pessoal aí que tá, ó, vamos lá. Hoje, então, eu trouxe a Andréa. Hoje eu não vou falar, gente. Hoje vocês já me escutaram muito aí essa semana, na verdade. Né? Show de bola. O William aí. Muito bom, cara. Obrigado pelo feedback. Seja muito bem-vindo. Show de bola. Hoje a gente vai falar com a Andréa. Hoje eu não vou falar muito, né? Esses dias eu falei demais aqui. Minha voz até chegava depois das aulas aqui. Eu ficava, nossa, rouco. Tinha que tomar água. Enfim. Mas hoje eu trouxe a Andréa. Andréa, poxa, uma pessoa fantástica. Conheci, do que, Andréa? Uns 2 anos atrás, mais, né? 2 anos, mais de né? 2 anos. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos, né? E essa mulher aqui tem história dela, de Salvador para contar aqui, de Salvador para São Paulo e para o Brasil e para o mundo, né? Para contar a história dela para vocês e até mesmo, óbvio, a gente, como eu coloquei lá no grupo do Telegram, gente, a gente aprende com as experiências das outras pessoas também. Olha que legal. A gente tem que aprender não só, obviamente, estudando, aplicando, mas com a experiência das pessoas também. É um tipo de aprendizado fundamental. E também não adianta só eu ficar falando aqui um monte de coisa para vocês, né? Falar, é o especialista falando. Hoje eu trouxe o quê? Uma pessoa, né, que passou por um processo e ela vai falar com a gente aqui sobre isso hoje, tá? Para você pegar um pouquinho da experiência dela. Tenho certeza que pegar um pouquinho da experiência dela aqui e levar e aplicar aí no seu dia a dia, você vai ter resultado, hein? Tenho certeza. Bom, mas de qualquer forma eu vou abrir um espaço para você, minha amiga. Fica à vontade aí para se apresentar e depois a gente faz a rodada de perguntas. É como se fosse aqui um talk show, né? Hoje é assim, né? Certo. Só faltou a cerveja. Então, veja bem. Sexta-noite, né? Então tem que ter pizza, tem que ter alguma coisinha. Pizza é o dia, né? Pipoca. Ó, pessoal, antes até falar um ponto legal aqui. Pode pegar, hoje pode pipoca, hoje é igual Netflix aqui, tá? Você pode hoje assistir igual Netflix, né? Igual assistindo aí um seriado, enfim, tá? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, por favor, André, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Gente, boa noite para vocês. Reinaldo, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história com o pessoal que está aqui na live, tá? Hoje, sexta-feira, é dia de happy hour, então eu espero que a minha experiência possa também enriquecer um pouco a experiência de vocês e que eu consiga tirar algumas dúvidas, né, de quem está aí se preparando para um processo talvez de transição de carreira ou para quem está realmente buscando uma oportunidade melhor no mercado, quem está em busca de uma oportunidade também. Né? Vou me apresentar, eu sou Andréa Passos, eu sou engenheira química, como o Reinaldo já falou, moro em Salvador, né? E antes de conhecer o Reinaldo, eu trabalhava numa empresa automotiva multinacional, muito, muito conhecida no mercado, né? Tinha uma carreira que eu posso dizer bem sucedida, tinha bons projetos e tinha resultados importantes também nesses projetos, né? Tinha também uma certa constância de viagens e tudo mais, enfim. Dentro das rodas de amigos, eu sempre era citada como aquela pessoa que está bem, está bem, está bem. Só que sempre faltava alguma coisa, né? E para mim o que faltava realmente era um significado maior no que eu fazia, né? Então tudo para mim começou
em 2016, vou contar um pouquinho antes de conhecer o Reinaldo, eu tive um tratamento longo antes de fazer uma cirurgia, que eu tive suspeita de câncer de vesícula. Então, eu fiz um tratamento de 6 meses, na época, para curar uma gastrite antes de fazer a cirurgia, que era um procedimento delicado. E já tinha sido diagnosticada antes também com síndrome de burnout. Então, eu vivia num ritmo bastante intenso, bastante maluco, e, de uma certa forma, gostava daquilo, mas faltava alguma coisa a mais para você se sentir completo e realizado. Então, nesse momento que eu fiquei fazendo esse tratamento, passei os 6 meses pensando que eu poderia ter um câncer e tudo, eu decidi que daria uma repaginada na minha vida, só não sabia como. Então, depois que eu fiz a cirurgia, graças a Deus, o câncer não se confirmou. Esse sentimento de que alguma coisa precisava mudar ficou cada vez mais evidente, né? E um ano depois, em 2017, eu acabei tomando algumas decisões por conta própria. Eu comecei a fazer uma pós, achando que iria alavancar o meu currículo nessa mudança, nessa transição, que eu queria realmente, até não falei isso ainda, mas eu estava na indústria automotiva e queria voltar para a área química, que foi a minha área de formação do estágio, e era a área que eu gostaria também de ter atuado desde o início da minha carreira, ter seguido, né? Mas a vida levou para outras oportunidades, e eu sou muito grata também a tudo aquilo que a vida e as oportunidades me proporcionaram. Então, fui tentar fazer esse processo de transição de carreira por conta própria. Comecei a fazer uma pós de um curso que eu gostava bastante, e que, no final das contas, eu percebi que não só o curso não me levaria a uma posição na área que eu queria, só que isso eu só fui descobrir bem depois que eu já tinha feito o investimento, né? Eu procurava já emprego, cadastrava meu currículo em alguns sites, eu recebia algumas propostas de headhunters e sempre batia na trave. Quando chegava uma entrevista, batia na trave porque não tinha experiência na área que eu queria mudar, né? Sair da automotiva e ir para química / petroquímica. Então, isso começou a me frustrar, porque, de uma certa forma, eu estava seguindo o script, né, de você se preparar e de você buscar novas oportunidades, mas sempre batia na trave porque tinha alguma coisa faltando. E aí, em 2018, eu não lembro exatamente o mês, foi no início do ano, aí eu conheci o Reinaldo. Foi numa sessão com a minha psicóloga que ela me sugeriu um coaching, né, para me aconselhar melhor e para me direcionar nesse mercado que eu estava querendo transitar. E eu conheci o Reinaldo porque eu procurei no LinkedIn coaching engenharia, que para mim fazia sentido um coaching na área da minha formação. Não que os outros não fossem tão bons, mas para mim, naquele momento, eu já tinha tomado algumas decisões sozinha e gostaria de alguém que tivesse um apoio mais focado, como o Reinaldo tem. Então, eu procurei esse apoio específico, fiz alguns treinamentos na plataforma online que o Reinaldo possuía na época, né? Hoje eu já tenho um conteúdo bem mais completo aí para vocês. Eu refiz o curso... É bem diferente daquela época, né, André? Você tinha acesso a um curso de LinkedIn de currículo. Isso, era a oficina de currículo e o LinkedIn Essencial. Exatamente. Então, né, na época eu fiz o LinkedIn Essencial, e primeiro foi o LinkedIn e depois a oficina de currículo. Porque eu já chegava a um ponto que eu recebia mais propostas pelo LinkedIn do que dos currículos que eu enviava. Então, a primeira estratégia com o Reinaldo foi o quê? Vamos investir e melhorar o seu LinkedIn. Então, fiz o LinkedIn Essencial primeiro. Depois, com o aconselhamento de Reinaldo, com algumas sessões de coaching também, refiz o meu currículo, né? Investi em autoconhecimento, fiz o treinamento de oficina de currículo, e o resultado disso é que começou a converter em mais entrevistas, né? Eu comecei a ter bons resultados imediatamente depois da mudança do currículo, né? Eu tive, inclusive, meu currículo avaliado por pessoas da área de RH que praticamente me disseram não mude nada no currículo que o Reinaldo me ajudou a montar, né? E a partir desse momento que eu já estava percebendo que eu comecei a receber mais oportunidades, que o currículo estava dando certo, e realmente mostrando mais do que eu tinha feito
né? Ao invés de simplesmente apresentar a Andrea como uma engenheira química, né? Que tem muitos outros engenheiros no mercado também, mas o meu currículo estava começando a se destacar nos processos seletivos. Então, tomei também a decisão de sair da empresa que eu estava, né? Um pouquinho antes disso, eu comecei a fazer um planejamento financeiro. Isso é importante, eu acho, para quem está, acho que é o primeiro ponto que eu diria para quem tá querendo transicionar, né, de uma área para outra. Para mim foi importante cortar gastos, né? Começar a fazer uma pequena reserva, cortar algumas coisas mais supérfluas, em casa mesmo conseguir cortar custos fixos, inclusive. Então, eu acho que algo que me deu bastante segurança depois de tomar essa decisão de sair da empresa que eu estava e ir para o mercado foi justamente o fato de eu ter replanejado minhas contas, né, para poder ter um pouco mais de tranquilidade e previsibilidade nos gastos em X tempo. Então, eu acumulei uma reserva para me deixar pelo menos uns 6 meses sem trabalhar. E isso sem contar a rescisão, enfim. Então, para mim, foi muito importante ter tomado essa decisão e eu acho que é um primeiro conselho que eu daria para quem está querendo mudar de área, para ter essa segurança a mais no processo de mudança. Legal. Deixa eu só te pausar. Tem muita gente aqui no grupo, André, que está fazendo perguntas de mudança, que quer voltar para o mercado que estava, quer ir para outro mercado, fazer outra coisa. Olha que legal, gente. Eu sei que é difícil. Que bom. Muita gente não se planeja financeiramente. A verdade é essa. E por isso que é importante, pegar um pouco da experiência dela. Se você não conseguiu, por exemplo, se planejar por algum motivo, o que seja, já foi. Mas aprenda que da próxima vez que isso acontecer, você estará muito melhor preparado. E vai ter mais tranquilidade também para fazer essa mudança, não é mesmo, André? Pode Exato. Para mim, foi o que deu bastante tranquilidade, foi conseguir ter feito esse planejamento, ainda que não fosse muito que eu conseguisse juntar, mas pelo menos fazia parte da minha meta juntar alguma coisa. Tinha que começar de algum lugar. Então, por exemplo, eu renegociei algumas contas, telefone, celular, internet, né? Então, fui partindo desse princípio e depois cortando alguns outros, digamos assim, outras despesas que não eram tão necessárias naquele momento. Pelo menos, dentre o que eu tinha como objetivo, eu passei a priorizar a transição de carreira e a segurança para passar um tempo, se fosse necessário, sem trabalhar. E isso também ainda mais no período que a gente está passando hoje, então eu acho que é uma tranquilidade a mais você conseguir, o mínimo que você conseguir juntar, pelo menos no futuro, para você conseguir atravessar uma situação difícil com um pouco mais de tranquilidade, né? Ou mudança, qualquer situação de mudança. Isso foi em junho de 2018, e eu consegui passar no processo seletivo. Hoje eu trabalho na Dow aqui na unidade de Candeias. Com 3 meses eu passei no processo seletivo. Eu saí da outra empresa em junho e entrei na Dow em outubro do mesmo ano. Então, até passei um tempo bem menor do que eu imaginava, né? Porque também tinha que pensar, e se não desse certo, se eu não conseguisse mudar, o que eu ia fazer? Então, algumas perguntas já estavam martelando na minha cabeça nesse sentido, e eu acho que passa também na cabeça de muita gente, principalmente quem tem família, né, que tem mais desafios aí para pensar antes de tomar uma decisão de mudança bem drástica, né? E depois depois que eu fiz esse coaching com o Reinaldo, eu tive alguns insights, aprendizados que eu levo não só para a minha vida profissional, mas também para a minha vida pessoal, né? Acho que o primeiro deles é que o coaching me deu muito mais foco e muito mais clareza. Então, hoje, por exemplo, se eu pudesse escolher entre fazer a pós que eu fiz ou não, eu não teria feito, né? Porque só o conhecimento em si, estudar sem você saber se vai colocar o conhecimento em prática, para mim, Andréa, hoje não faz mais sentido. Então, eu poderia ter investido esse dinheiro, né, que
é conhecimento que ninguém tira, mas eu poderia ter ou feito uma reserva com ele, ou então investido em um curso mais focado, ou pelo menos ter pesquisado um pouco mais a necessidade do mercado antes de pagar um curso. Então, para mim, ficou muito bem clara a questão do foco que a gente precisa ter na mudança. Outro ponto também que eu levo até hoje é de não subestimar o que vem pela frente. Porque um processo de mudança, qualquer processo de mudança vai impactar você de alguma forma. E, no meu caso, eu achei que seria mais fácil transitar de uma área para outra. Então, tinha muitos procedimentos, muita coisa mudou, algumas coisas estavam esquecidas, então, volta a estudar, faz um esforço maior, se dedica. Então, às vezes, eu digo isso por mim, que o fato de você desejar tanto, almejar aquela mudança, aquele sonho que você tem, o fato de você pensar um pouco mais no que pode vir depois, precisa te trazer para a realidade, né? No meu caso, eu fui muito sonhadora. Não que não tenha dado certo, mas eu poderia ter estudado mais. Tem que sonhar, porque se você não sonha isso, você não sabe o que você vai enfrentar, não é? Você foi lá e enfrentou o desafio. E a gente já vai voltar nesse ponto, mas continua aí. Certo. Outro ponto também é a questão isso eu acho que não aplica para todo mundo, né? Mas o tempo que você passa numa empresa ou em um departamento, em um determinado setor antes de você transicionar. Porque, em alguns casos, você pode acabar levando algumas práticas, alguns comportamentos, né, de um lugar para outro, que aí se você não estudar bem a cultura de onde você está, você pode acabar tendo um desafio bem maior pela frente nesse ponto. Então, eu acho que em alguns pontos, né, nessa questão da cultura, do que você valoriza quando você vai para uma empresa. Então, acho que esse autoconhecimento é necessário para evitar que você tome uma decisão lá na frente e, voltando para o ponto atrás, de subestimar o processo após a mudança. Que conseguir a vaga é uma coisa, mas a luta continua depois que você consegue. Exato. Né? Outro ponto importante para mim foi ter uma rede de apoio. Né? Eu não falo só network profissional, eu falo de amigos, de família, né? De pessoas. Se você tiver alguém que apoie você nesse processo, acho que nem todo mundo vai apoiar você. No meu caso, não tive muito apoio. Então, eu tive algumas pessoas realmente que foram chaves para mim, né, no sentido profissional. Aqui na minha vida pessoal, o meu marido hoje, na época era meu namorado, então também me suportou bastante nesse processo. Né? E essa rede de apoio também eu trago hoje para mim, no sentido de, Andréa, você vai revisar o teu currículo. Né? Você vai revisar o teu LinkedIn, você tem novas experiências, vamos lá colocar um pouco dos seus resultados. Aí você pensa, o que eu vou colocar? Que tipo de resultado eu gerei na minha carreira? Eu não gerei nada, não tenho projeto, não tenho meta, mas se você tem uma pessoa que trabalhou com você, que te conhece, né? Você perguntando, olha, fale de algum projeto que a gente trabalhou junto, que você tenha gostado do meu trabalho. Então, eu tive esse feedback recentemente, né, com o meu coordenador que trabalhava na empresa anterior, e até para revisar meu LinkedIn, eu pensei, poxa, o que eu vou colocar? Né? Geralmente, a gente que é de carreira mais técnica não tem tanta meta para se balizar como os gestores, né? Que tem meta de redução de custo de X, de melhoria de Y, e a gente, operacional, faz como? Então, acho que é importante você ter pessoas que te apoiem nesse sentido de elevar seu moral mesmo, e você ter algumas pessoas que você confie do seu trabalho, da sua rede profissional, para perguntar, até como referência, o que você acha que eu fiz bem? O que você acha que eu trabalhei, no que projeto eu fiz que gerou um impacto positivo para você, ou para o ambiente de trabalho, para a empresa? Acho que esse retorno vai ser bastante valioso para vocês na hora de até escrever o seu currículo para a mudança de área. Né? Por que eu falei isso? Porque hoje eu continuo recebendo convites, né? Mesmo empregada, mesmo na época da pandemia. Então, eu recebo convites ainda, claro que não é na mesma velocidade, porque o panorama hoje é outro,
né? E então acho que é importante você também manter um olho no mercado, estar sempre preparado, porque o mercado muda muito rápido, principalmente nessa área de tecnologia. Então, no momento que você está se empenhando em aprender a habilidade X, o mercado já está querendo outra. Então, mesmo que você não tenha intenção de sair, acho que é importante estar aberto a ouvir e balizar também o seu pacote de benefícios e o seu salário com o que está sendo praticado no mercado, né? Essa é uma preocupação de algumas pessoas que eu conheço, né, do meu círculo pessoal, porque em alguns momentos o salário delas já era tão alto que se elas fossem para o mercado, talvez não conseguissem achar emprego que pagasse para aquele valor para ela. Então, essas pessoas já estavam correndo atrás de curso superior, né, pelo menos uma graduação para conseguir justificar um salário maior, porque se não tivesse pelo menos esse curso a mais, uma pós que seja, né, que algumas, por exemplo, para ser engenheiro de segurança, você tem que ter a pós em engenharia de segurança, né? Então, as pessoas já estavam começando a correr atrás desse tipo de formação, porque se acontecesse alguma coisa, elas já teriam um preparo maior para não perder tanto o poder de compra, né, a renda, quando mudasse, quando transicionasse para outra área ou outra empresa. Outra experiência aqui para mim é que o trabalho conosco das empresas funciona, tá? A minha experiência é que hoje eu já trabalhei passei por 4 empresas, contando com estágio, e 2 delas eu consegui pelo trabalho conosco. Então, uma dica até que eu tenho para vocês aí de ouro. Excelente. Ó, trabalhe conosco, calma, deixa Vai eu só lá. explicar. Trabalhe conosco, que ela está falando é o seguinte: vai entrar no site da empresa. Bom, conta aí, vai. É o site da empresa. Pronto, resumindo, vai. Pronto. É o site de carreiras Explica da aí o que é empresa. o Fale Conosco, trabalhe conosco, aliás, né? O site de carreiras, né? Que às vezes a gente fica tão pensando assim, eu tenho que ter um QI, eu tenho que ter um QI. Contato é importante, né? Agora, tem muitas empresas também que utilizam, agora, Reinaldo, falhou o nome, você vai me lembrar, os sistemas de cruzamento de palavras-chave do seu currículo. Esqueci, recrutamento, não lembro agora para... ATS? Oi? O ATS, você fala? Que é o... Isso, ATS, não é? Então, É a Attract Talent System, tá, pessoal? É Sistema de Atração de Talentos, por isso que é ATS, para quem não conhece. Isso. Aí o que acontece? Muitas empresas, elas utilizam o trabalho conosco, né, justamente filtrando as palavras-chave da vaga com o perfil que eles querem, com os currículos que eles querem. Então, por exemplo, quando eu vejo uma vaga publicada em algum site que não seja o site da empresa, eu vou no site da empresa, vejo se a vaga está aberta, e se estiver aberta, eu me candidato por lá também. Porque, querendo ou não, são 2 chances para o seu currículo aparecer. Então, essa aí é mais uma estratégia também que eu já fiz, né, em algumas oportunidades, não me garantir pelos 2 lados, digamos assim. Para você funcionou, para muita gente não funciona, mas para outras funcionam, por isso que você tem que testar. Mas aí é que tá, o André falou, para mim não funciona. É claro, para a maioria das pessoas também o site de vagas não funciona, para a maioria das pessoas o LinkedIn não funciona, mas quando a gente tem boas palavras, quando a gente tem, né, bons elementos ali no nosso perfil, vamos dizer, a coisa começa a mudar um pouco mais de cenário. Você começa a ter destaque como a Andrea teve, né? Mas continua aí, Andrea. Exato, Reinaldo, isso mesmo. E, para mim, eu sempre vou acreditar que funciona, mesmo que nunca tenha, que daqui para frente eu não consiga mais, mas, enfim, para mim, é sempre uma chance a mais, uma oportunidade a mais que eu tenho de fazer com que a empresa veja o meu currículo. Então, para mim, isso é algo que eu vou continuar tentando e vou continuar acreditando. Legal. Né? Muito bom. E dos cursos, até que acho que eu já citei aqui, eu fiz os cursos do LinkedIn Essencial, com o Rinaldo, e fiz uma oficina de currículo. Né? O LinkedIn Essencial, primeiro, foi porque na época eu recebia muitos convites pelo LinkedIn, a maior parte vinha por lá. Então, na época, fazia sentido para a estratégia de transição de carreira que eu investisse primeiro no LinkedIn e depois no currículo. Então, nesse sentido,
Acho que a minha estratégia funcionou bastante bem, que a empresa era uma empresa que eu já queria trabalhar desde a minha época de faculdade, né? Hoje eu tenho aí 10 anos de formado, quase 11. Então, foi algo que realmente, inclusive, passei em 2 processos seletivos ao mesmo tempo, né? Isso eu acho que o Reinaldo sabe também. Você lembra, né? Conta aí. Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Você chegou, vamos voltar um pouquinho lá atrás, assim, só para a gente contextualizar quem está chegando agora. A Andrea chegou até mim com um problema, olha, né, a psicóloga dela recomendou você precisa ir atrás de um coach, ela me encontrou no LinkedIn, a gente bateu um papo e começamos um mini processo, eu diria, né, onde a gente bateu um papo, definimos bem o objetivo dela, né? E aí a gente começou, ela foi lá fazer os treinamentos do LinkedIn, do currículo, e é assim, né, André? Não foi assim, ó. A gente tem que falar, não foi só assim bonitinho, não. Pode falar, não foi assim, não. Como é que foi, ó? Pode contar, era assim, depois era assim, depois era assim, não foi? Conta um pouquinho eu ia falar uma palavra feia, não sei se é feia, mas dos perrengues que foram passados ali nessa trajetória, dos altos e baixos, porque assim, quem vê acha, nossa, André, que bonito, né? Você foi lá, ajustou. Não foi assim também, né? Foi o quê? Uma persistência, né? Uma persistência ao longo dessa jornada. Fala para a galera aí, durante, né, todo o nosso processo, a nossa conexão, que continua ainda, né? Isso que é legal. Não, foi bem... A gente ainda tem contato aí até hoje. Então, assim, coaching para mim, acho que é para bastante tempo, né? Então, se precisa de alguma coisa, eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, converso com ele. Inclusive, eu me lembro até de ter consultado você nos meus primeiros 90 dias, viu? Eu me lembro de ter mandado mensagem para você naquela época. Nossa, eu não lembro. Eu lembro que eu fui pedir conselhos, justamente por conta dessa questão da mudança da cultura, né, de um lugar para outro. No meu caso, eu tinha quase... Boa, lembra? No meu caso, eu tinha quase 8 anos numa empresa. Não é? Então, a partir do momento que você está mudando para outro lugar, você não só carrega alguns hábitos e alguns comportamentos consigo, né, como além do processo da mudança de uma área para outra, você também está levando, digamos assim, está tendo a mudança interna, né, a mudança da cultura, que eu digo. E aí, nos primeiros 90 dias, é importante você investir um tempo estudando a cultura, investir um tempo fazendo networking com as pessoas, né? Porque, no final das contas, é a sua rede de apoio que vai permitir que, no decorrer da sua trajetória, dentro da empresa ou fora dela, se você estiver falando de pessoas que te apoiam na tua família, na tua vida pessoal, são essas pessoas que vão te ajudar nos seus momentos de dificuldade ou quando você precisar de algum conselho, de alguma ajuda, né? Então, fala. Perdão, desculpa. Pode falar. Pode continuar. Então... Os perrengues, né? Então, desse primeiro, vou falar Qual logo o maior perrengue? Vamos abrir o jogo. Qual o maior perrengue Vamos lá. que você lembra naquela época lá? Assim, que você ficou desesperada, você falou, e agora? O que eu faço? Já acho que alterei tudo que eu tinha que alterar no meu currículo, no meu LinkedIn, ou fazer networking, enfim, que seja. Teve um momento que você falou assim, meu Deus, cabelo para cima, assim, pro ar, o que eu faço? Tive um momento no dia que eu saí da empresa, inclusive, saí tremendo. Assim, não era uma decisão que eu já vinha pensando há algum tempo, mas até pelo trabalho que eu realizava, até pelas pessoas com quem eu já tinha me apegado, né? Então, não foi uma decisão fácil para mim, tipo, eu juntei o dinheiro e vou sair. Não foi assim. Tinha um componente também aí que me ajudou, entre aspas, nesse perrengue, que foi a ansiedade, né? Eu ainda faço um tratamento para ansiedade, eu ainda estou com psicóloga, então, durante todo esse tempo aí que eu fiquei entre a cirurgia, né, o tratamento pré-cirurgia, as decisões que eu tomei antes de procurar o Reinaldo, o momento que eu procurei o Reinaldo, eu acho que o momento que eu maior perrengue foi aquele frio na barriga de quando eu saí da empresa, né? Pensei assim, agora, o mercado não está muito bom, né? Então, nem se compara, óbvio, a situação de hoje, mas já naquela época não estava tão bom.
Então, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer depois se eu acabar esses 6 meses e eu não tiver arrumado nada? Vou o quê? Vou ter que procurar alternativa, né? Então, quando acontecia de eu fazer alguma entrevista e não passava, aí batia aquela ansiedade, aquele frio na barriga, assim. Mas o maior perrengue foi o dia que eu saí da empresa. Eu lembro Esse aqui, até suei aqui um pouquinho, porque você realmente... mandou uma mensagem, né, o André, você mandou uma mensagem, eu não vou esquecer desse, eu não esqueço esse dia, eu estava dando aula na FIAP, eu não esqueço desse dia, eu estava descendo as escadas do metrô, eu escutei sua mensagem, eu falei, nossa senhora, eu lembro desse dia, desse eu lembro, me marcou, estava no metrô, voltando para casa, tinha acabado de dar uma aula na FIAP, e eu falei, meu Deus, vamos em frente, né, mas assim, vamos em frente, imagina. Assim, É, agora fala uma coisa aqui para a gente, a DAO. Vamos falar um pouquinho da DAO. Como que você chegou até a DAO? Vamos lá, como que foi? Assim, viu uma vaga ou foi atrás de uma pessoa? Como que foi? Conta para o pessoal. Eu sei, mas conta para o pessoal. vamos lá, vamos lá. Faz de conta que você não sabe. Aí, então, a DAO, eu cheguei através do trabalho conosco da DAO. Por isso que eu digo que para mim funciona. Eu vi a vaga no final de semana, a vaga tinha acabado de ser publicada, né? E quando eu vi que era recente, aí eu acho que eu mandei mensagem direto para a Reinaldo. Só fala, pessoal, onde ela foi publicada? Foi no site de carreiras da DAO. Alô? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, tá. Foi no site de carreiras da DAO, né? Então, o trabalho conosco que eu falei, né? Então, foi lá no site da empresa mesmo que eu vi que a vaga era recente. E aí até mandei uma mensagem para você, olha, a empresa aqui dos meus sonhos da época que eu queria estagiar e tudo mais. Aí mandei meu currículo, me conectei também com algumas pessoas no LinkedIn, inclusive com a pessoa da RH que era responsável pela vaga. Também eu também evitei aquela abordagem de pedir, porque isso eu acho que eu não gosto, né? Então eu já fui falando assim, olha, eu vi a vaga tal publicada no site e tenho interesse e mandei meu currículo. Bom, foi isso aí. E então, em alguns momentos até que a gente... Uma pausa. Excelente, Andréa. Você viu lá, foi atrás do Recual, pessoal. Ela foi atrás, ela tinha vaga aberta no site da empresa, ela trabalhe conosco, ela foi no LinkedIn, achou o responsável da vaga, se apresentou e já mandou o currículo. Ela mandou o currículo com a mensagem, porque ela conhece a vaga. A vaga está aberta, lembra? A gente falou sobre isso nessa maratona. Alguém perguntou, que eu não lembro quem. Segue o jogo, tá? Desculpa fazer o parênteses, porque alguém na maratona perguntou, eu não lembro quem foi. Não, imagina, pode ir fazendo as conexões aí que você achar necessário, não tem problema não. E aí, nesse caso, eu entrei em contato com a pessoa do RH, né, que era responsável pela vaga, e fui participando do processo seletivo. Deixa eu lembrar aqui agora as etapas, foi uma entrevista por competências com RH, por telefone, foi uma entrevista com o corpo técnico, por telefone também, por conferência, e depois com o corpo técnico e RH, na verdade, né? E depois uma no site mesmo, né? Na empresa com o corpo técnico. Então, se eu não estou enganada, foram essas 3 etapas. E aí, quando eu passei, eu recebi... isso até foi, assim, uma coincidência bem boa, porque eu acabei passando também para um processo seletivo de outra vaga de outra empresa, de um setor completamente diferente, mas era um setor que me atraía bastante, que era a área de finanças. Né? Eu gosto muito de estudar sobre finanças. Meus pais trabalharam em bancos, né? Então isso era algo que já estava meio incorporado na minha cultura, assim, e aí quando eu recebi esse resultado, inclusive até o salário era maior, os benefícios eram, o pacote de benefícios como um todo era até melhor do que o que eu tenho hoje, né? E aí essa empresa me chamou primeiro, e aí no mesmo dia a DAO me chamou, me mandou um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado. Aí foi o outro frio na barriga, né? Eu falei, meu Deus, são 2 áreas completamente diferentes, para onde eu vou? Né? Então,
para mim, o que realmente me motivou a mudar, a ir para a DAO, realmente era a vontade de estar na indústria, né, que foi aquela paixão que me atraía assim, desde o início da minha trajetória profissional, lá na época de estágio. Então, para mim ficou assim, foi uma decisão bem difícil também, porque inclusive o pessoal da outra empresa me ligou várias vezes nesse dia para dizer, não, a gente negocia, tal, mas no final das contas eu acabei optando ir para a indústria. Olha que problema bom. Eu falo desse problema bom para eles. Eu já falei, cara, eu gosto quando meu cliente chega até mim com problema. Olha, Reinaldo, fudeu. Eu tenho que tomar uma decisão agora. Ai, meu Deus do céu, qual que eu aceito? Por quê? Porque a Andrea, ela se colocou proativamente. A gente viu aqui ao longo de toda a maratona. Ela não ficou lá, sentou, fez LinkedIn, currículo, agora eu vou ficar esperando. Não, você viu de onde veio a oportunidade? Claro, você tem que ter minimamente um bom perfil LinkedIn, um bom currículo para receber, né, os convites, nem site de vagas também, isso que eu quero dizer aqui, para receber os contatos, mas também você tem que fazer a sua estratégia ativa. A gente falou sobre isso na quarta, né? Foi quarta-feira que a gente falou sobre isso, gente. Então foi lá, ela fez o trabalho de casa, ela não ficou sentada esperando cair uma vaga do céu. Né? Então tá aí, que legal. Puxa, vamos falar um pouquinho. Pode falar. Reinaldo, vou só acrescentar aqui também, antes que eu esqueça, que essa vaga também que eu passei, que eu recusei, ela foi pelo vagas.com, tá? Que aí já depende muito da área da pessoa, qual site dá mais vaga. Não depende, né, da área não, André, desculpa cortar, muita gente fala que não tem resultado no site de vagas também, eu descobri depois, eu também achava que antes, não tem resultado, não tem. Se tem demanda no site de vagas, tem gente trafegando lá, você tem que entender isso. Agora, se o seu perfil é genérico, meu amigo, você não vai ser chamado mesmo. Agora, se o seu perfil brilha os olhos do recrutador, você vai ser chamado. Está vendo? Aprendi uma coisa a mais, porque para mim, eu tinha por mim que alguns sites tinham algumas áreas tinham mais facilidade de contratação por determinados sites. Então, achei só importante dar esse parêntese aqui para o pessoal, porque da mesma forma que eu entrei pelo site de carreiras de uma empresa, eu também fui localizada, né? Não fui eu que me inscrevi para a vaga, eu fui localizada por uma recrutadora que viu meu currículo no vagas.com. Isso é interessante. Esses maiores sites, eles sobrevivem até porque tem que funcionar, né? Se não funciona, não existiriam mais, né? Eu estou falando os mais conhecidos, vagas.com, Cato e por aí vai, né? Agora, óbvio, vai ter uns tranqueiros aí, não tem jeito, né? Tudo na vida é assim, gente. Mas você viu só, talvez você está aí na modinha do LinkedIn agora, não mora numa região assim central, que eu quero dizer, numa grande capital, mora no interior, eu tenho que ir para o LinkedIn. Tudo bem, tem que ir, concordo, você tem que ser um dos pioneiros lá. Até passou gente aqui em alguma das minhas aulas que estava com esse sintoma também, mas você tem que olhar o site de vagas. Né? Se você não tem resultado, tem algum problema. E você aprendeu a resolver esse problema aqui nos 4 dias, hein? Eu só vou puxar a orelha da galera. Deixa eu só ver a galera que estão. Tá chegando Arthur, boa noite, que eu não falei. Daniele, boa noite. Gerson, boa noite. Nayara, boa noite, hein? E aí, pessoal? Vão escrevendo o que vocês querem perguntar para a André. Vão escrevendo e vão perguntando. Porque eu tô sendo aqui, eu estou entrevistando ela, né? Eu também quero conhecer um pouquinho sobre os processos seletivos, André. Fala para mim, você falou do processo da DAO, foram 3 etapas, né? Me conta aí, na primeira etapa, como que foi? Assim, deu nervosismo? Ou não? O que você fez para se acalmar um pouco mais? Você estava bem preparada? Conta um pouquinho aí dessa experiência pro pessoal, por favor. Olha, a primeira entrevista, geralmente o primeiro contato que o recrutador, o RH faz, aí eu acho que eu tirei de letra. Né? Já tinha feito muitas atividades de autoconhecimento, inclusive, né, pelo processo de coaching que a gente fez, eu me lembro que a gente analisou o perfil do Gallup, né, do livro do Descubra Seus Pontos Fortes. Aí, então, eu já tinha... Você lembra disso? Você mandava pelo correio. Consegue me ouvir? Vocês estão me ouvindo, Reinaldo? Eu coloquei no mudo, perdão, eu coloquei no mudo por causa do barulho aqui. Estamos te ouvindo sim. Eu vou colocar o nome do livro pro pessoal aqui, ó. Certo. Pode falar. Eu super recomendo esse livro, né? Eu adoro contar história, então vou contar como foi minha história com esse livro.
quando eu fiz o coaching com o Reinaldo, nesses 2 anos atrás, ele me mandou esse livro, né, para eu poder investir um pouco mais em autoconhecimento. Só que eu já conhecia esse livro, eu já tinha. Né? Por quê? Porque eu tinha ido fazer uma entrevista logo depois de eu me formar, em 2009. Eu fui fazer uma entrevista em uma empresa não me lembro agora para que vaga era, né? Mas eu me lembro que eu fui entrevistada pelo RH e depois eu fui levado para conhecer um pouquinho do ambiente da empresa, do administrativo, né? E aí sentei um pouco, fui convidada para sentar um pouco na mesa do diretor de produção, e atrás da mesa dele tinha uma estante com vários livros, e aí esse me chamou a atenção. Aí tinha Descubra Seus Pontos Fortes. Aí, enquanto ele falava comigo, assim, ele ia perguntando algumas coisas do meu perfil, explicando como era o processo, que eu cheguei também a fazer a visita no campo, né, da planta. Enquanto ele ia falando, aí aquele livro ali ficava me chamando a atenção, sabe, parecendo aquelas cenas de filme, assim, que você, às vezes, parece que não está prestando atenção em nada, só naquele ponto. Então, eu saí, não consegui a vaga, e eu lembro de ter pedido aquele livro de presente de Natal para minha mãe. Né? Eu passei, do tempo que eu me formei até eu conseguir meu primeiro emprego, foram 9 meses sem trabalhar. Então, foi dezembro que eu ganhei o livro, né, em Natal, então foram 4 meses. Né? Então, esse livro ele tem um teste, né, um teste bem conhecido, reconhecido mundialmente, em que ele aborda que cada pessoa deveria focar nos seus pontos fortes e não nas suas fraquezas, né, para liberar o máximo do seu potencial. E ele libera um código para você fazer um teste que lhe diz os seus 5 pontos mais fortes. Né? Não que você não tenha os outros, mas, de acordo com o questionário que você preenche, ele sugere que você tem 5 fortalezas, né, que mais se destacam na sua personalidade. Então, eu não lembro agora todos os meus, mas o meu resultado eu achei bem condizente comigo, né? Um desses era restauração, né, questão de solução de problemas, outro responsabilidade, tô lembrando, prudência, falta Gostei, mais. Então, assim, quando eu recebi esse livro do Reinaldo, eu pensei, não, Reinaldo, eu já tenho esse livro, eu vou te enviar o meu resultado do Galap, né? Como foi que eu tenho o livro ainda escrito, qual foi o primeiro, qual foi o segundo. Então, eu guardo isso ainda desde aquela época e, de vez em quando, eu leio ainda, né? A gente tem os períodos que a gente está meio para baixo, meio desmotivado, sem autoconfiança. Então, às vezes, é bom você ter esse suporte aí. E aí, voltando para a entrevista com o RH, então, não só com esse teste, mas com outros exercícios de autoconhecimento que eu fiz, foi tranquilo fazer essa primeira abordagem, né? Foi uma entrevista por competências, então foi muito mais focados em perfil, em comportamentos, né? Se o teu perfil se encaixa realmente com a vaga, com a empresa. Então, eu estava bem preparada para essa fase. O que me deixava mais preocupada, de fato, era a parte técnica, né? Porque vinha a questão da experiência, que eu só tinha experiência de estágio na área que eu estava migrando, né? E isso era o que mais me preocupava, porque não é um sentimento 100% verdadeiro, tá? Que é minha opinião. Minha opinião é que em alguns setores químicos, petroquímicos, o conhecimento é bastante valorizado, conhecimento, tempo de experiência, né? Então, em algum momento, aquilo ali, eu tinha essa preocupação de que aquilo ali pudesse me eliminar, de que eu fosse uma candidata dentro dos perfis e tudo, mas que essa falta de experiência pudesse me eliminar no meio do processo. Então, a primeira etapa foi bem tranquila. As outras etapas, depois, que foram mais perrengues. Me fala uma coisa, foram perrengues porque foram técnicas, né? E é isso aí, pessoal. Normalmente eu escuto muito falar, assim, dos meus clientes, né? E principalmente de pessoas mais experientes. Passar a entrevista no RH é fácil, né? Eu também falava isso, não vou mentir, não.
quando eu estava no mundo corporativo, é fácil, né? Até, vamos se dizer assim. Mas eu quero ver na hora da entrevista técnica ou da hora da sua área de expertise, que é agora do vamos ver, né? Se você conhece ou não aquilo. E claro, quanto mais você tem encaixe com aquilo que você, com a vaga, por isso que eu sempre falo, cara, se você tem 80% de encaixe com a vaga, 70, 80%, você já é um bom candidato. E não precisa ficar xingando, nossa, estão pedindo tudo isso, estão pedindo tudo aquilo. Nossa, com quem que eles vão achar? Não acha, óbvio que eles não acham. As empresas sabem disso, entendeu? Então fica aí a dica, 70, 80% você já é um bom candidato para a vaga. É isso aí, Reinaldo. Né? E outro ponto também, que quando eu falei, né, que não era um sentimento 100% verdadeiro, é que isso depende muito da cultura da empresa, né? Então, tem empresas realmente que prezam pelo seu caminho dentro daquela área de atuação, né? Então, elas já querem um profissional que já tenha um tempo de carreira dentro dessa área, e tem outras empresas que o fit cultural é mais importante porque lá dentro o profissional vai aprender os procedimentos da empresa, as políticas, né? Então, isso vai depender muito da empresa que você estiver se candidatando. Muito bem. Puxa, André, que fantástico, hein? Quantas coisas legais, dicas que você passou aí para a gente. Mas eu queria saber o seguinte, antes da gente fechar aqui a nossa conversa, qual é a maior dica que você daria para esse pessoal que está buscando um novo trabalho? Assim, fala assim, do coração da André, assim, qual é a maior que você fala assim, maior recomendação ou dica, enfim, o que você quiser falar para essa galera? Vamos lá, gente. De coração, eu acho que eu vou ter que falar duas. Ah, Porque, viu, Reinaldo? Vou ter que falar duas. Porque fique eu à acho que vontade, fala aí talvez o o que você pessoal. acha que é importante para essa Porque, galera. porque talvez o pessoal também que esteja assistindo sejam pessoas que já tenham uma, digamos assim, um comprometimento maior em termos de finanças, já tenham a família e tudo mais. Então, o processo de mudança para essas pessoas talvez seja mais difícil do que foi para mim, né? Que hoje eu estou em união estável e não tenho filhos ainda. Então, esse é um ponto que pode pesar para muitas pessoas, a decisão da transição de carreira, né? Eu acho que é um ponto muito válido, né? Como algumas pessoas costumam falar, é o quanto você está disposto a arriscar, mas não é bem assim, né? Não é uma decisão de que eu vou jogar tudo para cima, não é assim. Se você tem pessoas que dependem de você, então seu nível de responsabilidade, seu comprometimento, com certeza vai ser impactado. Então, para quem estiver me ouvindo e que esteja nessa situação, assim, eu recomendo realmente fazer um planejamento financeiro, né, revisar os gastos, né? Se você não conseguir juntar um sobra de salário, pelo menos tentar, digamos assim, replanejar o seu orçamento, porque até numa situação de dificuldade, uma situação de desafio que você possa passar, você já tem um pouco mais de tranquilidade quando você sabe que esse lado já está mais ou menos, não vou dizer resolvido, mas você já olhou aquilo, você já avaliou antes de tomar a sua decisão. Então, acho que essa é a primeira dica que eu dou. E a outra dica também do coração, né, que é a dica que essa também fica aqui como minha maior dica para vocês, é que a gente se prepara para o mercado. Tá? A gente não se prepara só para uma empresa. Então, hoje você trabalha para uma empresa X, a menos que você seja o dono, né? Então, eu estou falando aqui de quem trabalha para empresas. Então, principalmente a gente que está nessa área de engenharia e tecnologia. Meu marido mesmo é da área de TI. Então, as coisas mudam muito rápido, a gente precisa se atualizar, né? Ou, como eu falei para quem estava no início da live, eu fiz uma pós que depois eu descobri que não tinha muito a ver com o que o mercado estava pedindo, porque aquilo eu estava focando em quê? Estava focando no que eu queria e não necessariamente no que o mercado estava precisando. Então, a dica que eu dou assim é que vocês se preparem para o mercado, né, que estejam antenados para o que o mercado precisa naquele momento, porque as necessidades dele hoje são umas e amanhã podem ser outras, completamente diferentes, a depender do panorama que a gente estiver vivendo. Né? Porque pensar na sua carreira só no que você está vivendo hoje, por melhor que seja a sua empresa,
aí você pode estar, inclusive, perdendo algumas boas oportunidades de se manter atualizado e, inclusive, de ser encontrado, né, por outras empresas e outras oportunidades que podem fazer bastante sentido para vocês. E é comum, é bom, nossa, essa aí foi fantástica, hein? Gostei dessa porque as pessoas arruinam suas carreiras por esse motivo, porque se afunda dentro de uma empresa e acha que aquilo, o mundo dela se transforma naquilo. Eu estou falando porque aconteceu comigo, tá, pessoal? E acontece com todo mundo, ou com a maioria das pessoas. Se afunda lá e quando se vê, né, precisando de um trabalho, falei agora, estou desatualizado com o mercado, né? Normalmente assim, estou desatualizado, estou defasado. E aí começa a tirar para tudo que é lado, né? Desperdício de energia, que foi o que aconteceu com o André. Até ela se ligar, o que eu estou fazendo uma pós? Por isso que eu brigo com vocês. Eu falo, cara, será que é uma pós? Eu falei isso no primeiro, segundo dia. Será que é uma pós realmente que você precisa? Talvez não seja, cara. Você vai jogar dinheiro na lata do lixo, só para falar que tem uma pós. Hoje já nem é tão destaque assim, dependendo do mercado. Né? Não é. E assim, você tem que focar naquilo que é importante fazer, o que é necessário, se preparar para o mercado, como o André falou. Fantástico, André. Deixa eu ver se alguém tem uma pergunta para André. Vamos ver se alguém aqui está. Algum sobrevivente? Temos. Opa. Vamos lá, happy hour. Tem, ó. Tem uma galera aqui. Tem alguma pergunta para André que vocês queiram saber sobre a recolocação, a busca de um novo emprego, no olhar da Andréa, porque no meu olhar vocês já nem me aguentam mais, acho, aqui, né, falar. Brincadeira, porque ó, a gente vai ter mais coisas legais, hein, semana que vem. Não acabou, não, por isso que eu falei, ó, vocês sabiam que era uma maratona? Não, né? Não sabiam, não, cara. A gente vai até quinta-feira que vem. Pois é. Tem ninguém? Posso falar para a André, então, ir beber cerveja agora? Só que vocês vão ficar mais um pouco comigo aqui, que eu quero tirar umas dúvidas com vocês aqui. Podemos, então? Cálice para sempre? Vamos ver que tem um delayzinho aqui. Vamos, gente, perguntem. Estou à É que tem, na disposição. verdade, um delay. Tem um delay, às vezes é bem gigante esse delay da fala, do ao vivo, né, porque eles estão vendo. Está ao vivo lá, mas tem um delay de alguns segundos, às vezes de muitos segundos. Qualquer coisa também fico à disposição. Eu estou lá no grupo do Telegram, né? Então, é verdade, né? Ela fala com a gente. Então, fiquem à vontade, inclusive, para se conectar comigo aí no LinkedIn, tá? Vai ser uma honra ter vocês na minha rede e poder responder também as perguntas de vocês por lá. Agora, perguntem por aqui, é um happy hour, é uma sexta-feira, sextou, estamos aqui juntos, de Legal. Salvador, São Paulo e de onde mais? De onde vocês são? De qualquer lugar do Brasil, né? Tem gente do Brasil inteiro aqui, acredito eu, né? De cada um de algum lugar, de uma localidade diferente. Eu sei que o Gerson é de São Paulo, o Arthur, o William, não sei, nem a Nayara. Não sei de onde eles são, mas o Gerson eu sei. Diga-nos de onde vocês são. Mas vamos lá, ó. Beleza, então, André. Acho que ninguém não falou nada aqui. A André está no nosso grupo, gente, reforçando, tá? A André está no nosso grupo, falem com ela. Peraí, o Arthur tem, ó. Deixa eu ver aqui. Andréia, você mudaria alguma coisa na sua carreira? Ele perguntou lá. Opa, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, viu, Arthur? Olha, eu acho que hoje, eu olhando para trás, eu não mudaria, não. Sabe por quê? Porque mesmo que eu tenha passado esse tempo numa indústria em que não era exatamente a área que eu gostaria de atuar, mas eu peguei tanta paixão, peguei tanta vontade de vencer, de realizar projetos, que eu acabei me formando, digamos assim, não tecnicamente só, porque eu acabei sendo bastante, como é que eu posso dizer, tendo bastante conhecimento técnico, ter atuado em diversas áreas do processo produtivo lá dentro, mas também eu tive uma oportunidade muito boa de conviver com pessoas, né, de diferentes níveis. Eu fui da área de desenvolvimento de produto, depois eu fui para processos, que era muito próximo da produção, convivi com operadores, né, fazia apresentações para diversos níveis, até diretores, cheguei a fazer apresentação também, participava também de auditorias, tanto auditorias internas quanto auditorias de clientes,
Então, assim, eu tive uma gama de experiências tão grande, não é, que talvez em outro setor, em outra indústria, eu não tivesse tanta experiência, não é? E hoje eu tenho 10 anos, vou fazer 11 anos de formado, 10 anos de formado. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que essa questão da competência técnica, ela me preocupou muito mais do que deveria, e sendo bem honesta, porque quando isso um professor da faculdade já me dizia, e eu ouvi também já de outras pessoas no mercado de trabalho, que pelo menos 70% dos seus resultados, do que você faz na sua carreira, depende de relacionamento interpessoal, depende das suas competências comportamentais. E os 30% que sobram, que são técnicos. Então, às vezes, até pelo fato de a gente ser de carreira técnica, a gente foca tanto em técnico, em ser especialista, que acaba diminuindo um pouco as outras experiências que a gente tem. Eu acho que essa experiência de trabalhar com pessoas diferentes, de você saber ouvir, né, de você ter a capacidade de tomar tanto decisões rápidas quanto uma análise mais detalhada do que está acontecendo. Talvez na indústria que eu estou hoje ou em outras áreas eu não tivesse essa oportunidade de uma forma tão rica como eu tive. Então, acho que hoje, quando eu analiso minha trajetória de carreira, eu acho que hoje eu tenho mais motivo para comemorar do que para dizer que, se eu voltasse atrás em tal coisa. Acho que a única coisa realmente que eu me arrependo de ter feito foi a pós, né? Que é uma área que eu gosto, mas como eu estava focada no processo de transição de carreira, ela não me ajudou muita coisa, tanto quanto eu esperava que ajudasse. Respondido? É engraçado que o... Deixa eu só falar que o Gerson falou São Paulo, show William Rio, né? O Arthur de Suzano e a Daniele também do Rio, ó. E o William Opa. mandou aqui, ó. Quanto foi o ponto que você teve a conclusão que após... Acho que quando foi o ponto, né, que você teve a conclusão que após não era um investimento tão necessário assim. Que momento, né? Acredito que ele quis dizer aqui. Que momento que você chegou a essa conclusão? Você estava quase emendando, eu estava quase dando risada aqui, que eu falei, olha, ela vai emendar a pergunta já do William. Sem Não, querer. não. Quer dizer, teria sido bom também, mas já que, aproveitando esse gancho, olha, William, né? O momento realmente que eu percebi que a pós não ia me ajudar foi quando eu comecei a fazer as entrevistas. Né? Como eu falei para vocês aqui na live, na verdade, eu comecei em 2017 a fazer essa pós e já recebi alguns convites para entrevista, mas não era para essa área, era uma área que essa pós na área de bioprocessos, que é uma área que eu gosto bastante também de nanotecnologia, né? Então, em outros pontos, energias limpas e tudo. Só que isso eu entendia num conceito maior de sustentabilidade, que é um valor para várias empresas e tudo. Só que no âmbito do que eu queria dentro da indústria, à medida que eu ia falando nas entrevistas que estava cursando essa pós, então aquilo não gerava nenhuma reação na pessoa, né? E então aquilo começou a me deixar em dúvida. Poxa, será que eu fiz uma coisa certa? Porque conhecimento, realmente, investimento em conhecimento, a gente não perde. O diploma eu tenho, né? Mas ela deixou de ser prioridade para mim no momento que eu entrei na indústria e vi que, por exemplo, uma área de projetos, para mim, fazia muito mais sentido nesse momento. Excelente. Tem uma outra aqui do Arthur Vamos lá. também. Olhando para trás, se arrepende de alguma coisa que você não fez na carreira? Não fiz. Algo que Vamos você não... lá. Só pergunta boa, Arthur. Essa é só pergunta boa. O Deixa eu pessoal ver. aqui está afiado. Tá afiado, é. O que eu me arrependo de não ter feito de ter eu deveria ter aproveitado mais oportunidades de falar em público, eu acho. Eu tenho uma das minhas oportunidades de melhoria, digamos assim, é falar em público. Né? Eu tenho uma história de quando eu tinha 15 para 16 anos, na época eu morava no interior do Tocantins, e veja, gente, para você ver como que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu ganhei o concurso estadual de poesia, né, na época do Brasil 500 anos, e isso já estava decidido que eu queria ser engenheira, tá? Então, assim,
não foi algo que me puxou durante a vida, mas que não era exatamente aquilo que eu queria, que eu decidi ter feito, assim, que eu tinha plena certeza de que meus caminhos iam me levar para aquilo. Eu nem gostava de matemática. Então, eu ganhei esse concurso de poesia no estado, e mais outros 2 colegas meus ganharam em outras categorias também. E, na época, a gente teve uma apresentação para fazer para uma comitiva da Secretaria de Educação de Palmas, que era a capital do estado. O auditório do colégio iria estar bem cheio, né? E aí um amigo meu, na época, foi convidado comigo para declamar esse poema. E aí, digamos que eu confiei demais na memória, e aí, na hora, lá em cima, para umas 200 pessoas, sei lá, eu esqueci. Aí, meu nervosismo também fez o meu colega esquecer. A gente não tinha um papel na mão para conseguir lembrar, então ficávamos 2 assim com o microfone na mão, cada um com a cara de choro, né? E no final das contas, o que eu consegui lembrar, eu fui falando, não segui ordem, ele também começou a lembrar, e enfim, foi um sucesso, mas na minha visão, na época de adolescente que transforma tudo em desastre, para mim aquilo tinha sido horrível, e toda oportunidade que eu tinha de falar em público eu evitava. Então, eu acho que isso, em alguns momentos da minha carreira, eu tive a oportunidade de falar e me dei bem, mas por dentro eu sempre tinha aquela falta de confiança de achar que aquilo iria acontecer de novo, né? Acontece muito, né? Com todo mundo. Então, hoje eu teria me aproveitado a oportunidade para me expor um pouco mais. Eu tive essas oportunidades e me escondi atrás desse medo, que de vez em quando ainda tenho. Mas a última vez que eu tive a oportunidade de encarar foi num seminário que teve aqui em Salvador, num seminário de logística para uma plateia de, 200 pessoas, e ainda com transmissão pela internet. Então, assim, eu esqueci também, mas dessa vez não foi aquele desastre como eu achava que tinha sido na época lá da minha adolescência. Acho que isso é algo que eu consigo lidar com um pouco mais de naturalidade. E se eu tivesse enfrentado isso antes na minha carreira, eu teria um pouco mais de desenvoltura hoje e talvez tivesse uma experiência até mais positiva para contar para vocês. Olha aqui, ó, você recebeu o elogio do William. Parece que você é bem acostumado a falar em público. Nem parece ser uma oportunidade de melhoria lá. Olha, William, obrigada. Estou com você, cara. Estou com você. Eu também acho que ela está, né, fazendo, sabe, aquele doce e tal, né? Olha, eu tinha um chefe que falava assim, não, eu gosto de jogar você nessas coisas porque você é safa. Né? Aqui na Bahia a gente fala isso quando você tem jogo de cintura. Exatamente. Aqui no Brasil inteiro, o safo. Também conheço. Também, né? Então, ótimo. Porque aí, então, que bom. Porque às vezes aqui o baianês a gente tem que sair traduzindo um pouco. Jargão, mas né? O jargão baianês aqui. Então, eu também sou muito grata a ele nesse sentido, né? Porque ele me colocou em algumas situações que foram para mim incômodas naquele momento, mas hoje, quando eu volto atrás, eu penso, poxa, eu poderia ter feito isso mais. E se você tiver a oportunidade de, não é se expor, de se vender, de mostrar para todo mundo, a gente chamava aqui, costuma falar de pavão, né? A pessoa que aparece mais para todo mundo. Então, não é ter a síndrome do pavão, é você aproveitar a oportunidade para você mostrar quem você é, o que você sabe e os resultados que você já gerou. Né? Isso, no futuro, pode te levar a outras oportunidades de carreira. Estou falando Reinaldo, mudo. acho que está no... Estava falando mudo. Andréa, legal, muito obrigado. Foi sensacional essa conversa aqui. Acredito que a galera também tenha gostado. Dá um joinha aí, pessoal. Se vocês gostaram da conversa que a gente bateu aqui, esse papo com a Andréa, dá um joinha aí, fala legal, gostei, escreve aí no chat. Foi bem bacana, né? Galera de Salvador é animada, né? Eu gosto também demais. Somos. Vamos esperar aqui a galera. Mas valeu, Andréa. Eu vou agora ficar com esses rapazes, com esses meninos e essas meninas, né? No bom sentido, eu quero dizer aqui, gente, pelo amor de Deus. Que eu quero só, antes da gente se despedir aqui, falar bom final de semana, né? Boa sexta-feira, hashtag sextou, né? Vamos tomar uma cerveja, comer uma pizza, né, Andréa? Comer uma pizza e ir para o final de semana para descansar um pouco, porque a maratona começou segunda
Bem punk, né, gente? E agora é hora da gente descansar um pouquinho, né, também. Faz parte, né? Para a gente voltar segunda, ó. Uau! Na pancadaria de novo, né? Legal. Deixa eu ver aqui, ó, o pessoal, ó. Muito bom, ó lá. Acostumar. Ah, tá. Show! Muito bem, gente, ó. Então vou falar tchau para a Andréa. Vamos falar. E a Andréa está lá no nosso grupo, não esqueçam. Se vocês quiserem falar com ela lá, bater um papo, perguntar alguma coisa no privado, fiquem à vontade. Tá bom? Ela está lá, o contato dela está lá. Vocês viram a mensagem que ela colocou para vocês estarem aqui hoje com a gente. Tenho certeza que ela vai gostar e vocês também. Maravilha, gente. Vamos Rinaldo, também, se puder também colocar meu link do LinkedIn lá, para quem quiser se conectar, para quem quiser tirar mais dúvidas também, eu fico à disposição, pessoal. A gente está aí construindo um networking aí já para futuras oportunidades, né? E aprender um pouquinho também, como o Reinaldo falou no início, de aprender com as experiências das outras pessoas. Eu também aprendo todo dia, né? Então, vai ser legal também ouvir cada um de vocês contar um pouquinho da sua história e das dificuldades. Vou pegar seu LinkedIn, já vou colocar aqui, inclusive, o seu LinkedIn. Peraí. André. Só um minutinho. E a gente, antes de você se despedir, eu quero tirar o quê? Uma foto para a gente postar onde? No Instagram, né? Dessa nossa conversa fantástica. LinkedIn também. LinkedIn também. Também. Olha lá, pessoal, passei o LinkedIn da Andréa, fiquem à vontade para se conectar com ela, fazer um networking, perguntar desafios do processo, o que, sei lá, alguma outra dúvida caso você tenha e não perguntou aqui. Legal, pessoal? Vamos tirar uma foto, então. Vamos tirar uma foto. Cadê meu celular? Que eu nem sei onde eu larguei o meu celular, gente. Tá aqui atrás, ó, atrás do notebook. Print screen! Print screen, Renato. Não, vai no celular, ó. Print screen. Não, depois da... Vamos fazer o seguinte, ó. Sorria. Aê, deixa eu ver se ficou bom isso aqui. Excelente, excelente. Muito bom, minha amiga. Muito obrigado pela disponibilidade, pela conversa, pelo bate-papo, passar essa experiência para a galera. Agora eu vou ficar aqui com ele. Se você quiser ficar, fica à vontade também aí. Pode ficar quietinha, olhando. Vou ficar. Vou ficar aqui. Tá? Galera, seguinte, antes da gente ir embora, pessoal, antes da gente ir embora para casa, né? Sextou, eu quero falar rapidinho, mostrar para vocês a plataforma Emprego em 15 Dias. É muito rápido, gente, porque tem muita gente que me procurou no privado, perguntando, qual que é a diferença do carreira de alto impacto para o emprego em 15 dias? A gente está fazendo alguns ajustes, inclusive na página lá, para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Só vou mostrar e a gente vai tomar cerveja, beleza? Não vou nem tomar muito tempo de vocês. Espera aí, deixa eu só conectar aqui. Só conectar aqui, aí eu já compartilho com vocês. Agora esqueço que é o Zoom, né? Primeira vez que eu estou fazendo isso no Zoom, gente. Você fica meio perdido mesmo, né? Não tem jeito. Show de bola. Deixa eu só minimizar aqui, ó. Então, já estou logado na plataforma. Na hora que vocês logam na plataforma, vocês vão ter acesso a esses treinamentos aqui. Eu vou explicar cada um deles rapidinho para vocês entenderem. Logou aqui, vocês vão ter essa visão e clicar, obviamente, no Comece por Aqui. O nome já diz, né? Óbvio, Comece por Aqui para você exatamente entender o que está por dentro, qual é o melhor passo para seguir aqui. Eu gravei esse vídeo, tá? Exatamente para você aproveitar melhor o conteúdo. Então, você pode acessar o treinamento por aqui, ou você pode vir aqui, clicar nesse menu que eu descobri com o meu grande amigo Luca aí, que ele chama menu hambúrguer, nem sabia que era isso, por causa dos 3 risquinhos aqui. Eu dei muita risada quando eu descobri isso, gente. Clique em treinamentos e aqui vão aparecer todos os treinamentos, tá? Então, você vai, obviamente, logar, começar por aqui, vai assistir um vídeo, eu vou explicar exatamente, mais ou menos o que eu vou falar aqui para você agora, né, de como que é a plataforma e como aproveitar melhor o conteúdo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para você, Maratona Emprego e Carreira, você está nela, mas a gravação das aulas foram da maratona anterior, tá, onde eu fiz tudo online. Vocês viram uma parte, lembram? Uma parte gravada e uma parte ao vivo, né? Vamos dizer assim, aqui foi tudo ao vivo. Foram 4 dias ao vivo, de muito conteúdo também, o conteúdo que vocês tiveram, tá? Então, vai começar o portal. Vou assistir a primeira aula da maratona, como construir a sua marca profissional altamente atrativa para os recrutadores. Por quê? Porque a gente fala de objetivo aqui. Você vai revisitar tudo isso. Olha que legal. Então, 1h46 de aula. Você pode instalar até tem uma extensão no Chrome chamado Video Speed Controller para acelerar o seu aprendizado. Olha que legal, né?
não só para esse aprendizado, mas para todos os outros. Então, você adianta um pouquinho o vídeo lá, não precisa pular com a barrinha, sabe? Chato, né? Às vezes você perde um negócio. Não, acelera o vídeo para 1,5, até 2. Eu já vejo vídeos a 2, a velocidade 2. Então, se é 1 hora de vídeo, eu assisto em 30 minutos, entende? Faça isso, já deixei até o link aqui para você instalar. Vai baixar o material, claro, da âncoras de carreira, que é para você fazer um teste de perfil, né? Um teste de internet, mas é um teste interessante para você descobrir um pouco mais do seu perfil. Eu passei aqui também para vocês na maratona, está no nosso Telegram, e vai fazer a definição de objetivo já aqui. Olha que legal. Terminou esse episódio, o que você vai fazer? Aí é a minha recomendação para você, tá? Se você quiser assistir toda a maratona direto, fica à vontade. Mas eu estou falando um caminho prático para você. Depois que você assistiu o primeiro episódio, você vai vir para o Beabá do LinkedIn. E o Beabá do LinkedIn, você vai assistir palavras-chave, como o recrutador encontra você, o módulo 2, onde a gente falou de todos os campos principais do LinkedIn, eles estão aqui. O que você vai escrever, como escrever e por aí vai, tá? E aqui tem um bônus LinkedIn mão na massa. Então, aqui eu fiz 3 aulas ao vivo, esses aulões aqui que vocês participaram, né, antes de começar a maratona, e eles estão aqui, essas aulas, tá? Todas editadas, falando são conteúdos de, poxa, imagina, 40 minutos falando sobre título, né? Quantos minutos falando sobre o campo sobre? Mais 44 minutos só falando sobre o campo sobre. Isso porque a aula está editada, hein? Tirei aquilo, bem-vindo, tal, boa noite. Outra de experiências aqui, com mais 44. Então, o conteúdo aqui é muito denso e muito já direto à sua necessidade, tá? Depois, o que você vai fazer? Volta para cá. Aí você vai assistir estratégia de entrevista e o último ponto, que foi aquela última aula 4 que eu dei, né? Como chegar nas vagas que ainda não existem. Aqui é mais direto e reto, né? A carreira de alto impacto é mais amplo, é mais transformador, se a gente for ver. Essa aqui é mais direto e reto, tá? Só para você entender. Direto e reto, vai assistir, cobre todo o processo, as 4 etapas, né? Definição de objetivo, construir o LinkedIn e o currículo, preparar para priorizar empregadores e se preparar para a entrevista, mas de uma forma mais rápida, né, eu diria aqui, tá bom? Legal e mais enxuta. E, obviamente, você vai contar com todo o material de apoio, todas as ferramentas, enfim, que eu estou falando na aula. Beleza, gente, que mais? Só para contar, bônus, você vai ter acesso ao meu e-book, os 5 passos essenciais para nunca mais pedir emprego, e vai ter o acesso ao curso chamado Novo Emprego no Século XXI, onde tem a Silvia Molica, que é uma recrutadora, que ela está falando comigo de marca pessoal, inclusive estava sem barba aqui, ela aqui, recrutadora de mercado, onde nós fazemos uma avaliação de currículo e LinkedIn, tá certo? Então, para complementar o aprendizado. E, além disso, não falei do treinamento oficina de currículo, né, para a gente fechar aqui, ó. E o oficina de currículo, tá bom? Para você, obviamente, desenvolver o seu currículo. Legal, gente, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, porque eu vi que muita gente tinha dúvidas, tá? O que tem lá dentro, como é que é, qual que é a diferença do carreira de alto impacto do emprego em 15 dias. Cara, a carreira de alto impacto é mais completo, tem um plano de ação de 45 dias, aí tem toda uma estrutura de um treinamento por baixo, né, que você vai conectando uma coisa com a outra dentro desse plano de ação. Tá? Esse aqui é mais direto e reto. Mas posso assistir só o conteúdo de LinkedIn? Claro, você pode assistir aleatoriamente os conteúdos aqui, mas eu já te dei o caminho das pedras para você seguir, para aproveitar melhor o conteúdo para ter resultados. Legal, gente? Então era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre deixa eu voltar aqui, né, o chat, deixa eu ver vocês, cara, cadê vocês aqui? Não estou vendo vocês. Legal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso aqui agora, vamos tirar as dúvidas, tá? Deixa eu ver aqui que a galera está escrevendo. Cachorro, tamo junto. Que mais aqui? Show de bola. Obrigado, André. Arthur, obrigado, André. André está aqui com a gente ainda, gente. Obrigada. A Daniele também agradeceu. Já enviou o convite para você, viu, o André? O William também já enviou. O Anderson, vamos ver, Reinaldo. Apliquei o que você ensinou nas aulas, eu confesso, duvidava muito, mas aconteceu. Aconteceu! Meu Deus, em 6 anos do LinkedIn recebi um interesse sobre meu perfil pela primeira vez. Cara, parabéns.
Sensacional, Anderson. Um Caramba, brinde aí cara. para você, viu, Anderson? Tô Vai brinde aqui. pra você, cara. Poxa, parabéns, cara. Olha, que excelente. Parabéns mesmo. E vai ter muita gente até o final dessa maratona aqui com resultados. É o que eu espero, né? É o que eu espero, gente. Se vocês se dedicarem, se vocês se dedicarem, se comprometerem com vocês mesmos, eu tenho certeza que vocês vão ter resultados, tá? Olá, Anderson, eu vim aqui para te agradecer. Enfim, não sei se a vaga vai virar, mas deu resultado, exato, porque esse é o primeiro resultado no LinkedIn, né, o Anderson? É receber o convite. Agora você tem que estar pronto, óbvio, se preparar para a entrevista, que é o que eu falei agora. Por isso que o emprego em 15 dias, eu falei, cara, eu tenho o LinkedIn, mas, porra, o LinkedIn só resolve uma parte do processo de vocês, né? Receber convites, show de bola, já é um excelente, né, resultado aí, como o Anderson teve, mas e passar na entrevista, né? E se preparar para a entrevista? Legal, muito bem. Então, assim, olha que legal, Anderson, show de bola, cara, parabéns aí, espero que passe na entrevista, de coração, e vamos junto, hein? Vamos acompanhar seus resultados aí, cara. Qualquer coisa me chama no privado, a gente posta lá no grupo. Fiquei muito contente aqui, ó. Depois da live, vou até abrir uma cerveja para comemorar, hein, cara. Vamos junto comemorar essa aí e agradecer, né? Que show. Olha, Cíntia, você errou o horário. Puxa, a gente começou mais cedo aqui, mas não tem problema, assista a reprise, tá? Assista a reprise, começa do início. A Andréa contou a história dela, fica tranquila. E a gente, Cíntia, a gente vai bater um papo na segunda, tá? Já estou adiantando aqui. Eu vou te mandar um e-mail, tá? Eu vou te chamar no WhatsApp lá. No WhatsApp não, no Telegram, tá? A gente vai bater um papo. O Henrique também, que não estava aqui. Mas beleza, gente, legal. Então vamos lá. Eu quero que vocês descansem bem esse final de semana, tá certo? Fiquem bem tranquilos, porque segunda vai ter o quê? Avaliação de perfil LinkedIn, tá? Eu vou dar preferência para quem está aqui na maratona, obviamente, né? Então, assim, na segunda-feira você já vai ver eu disparando lá algumas coisas, dá o perfil aí, ou já no domingo eu vou ver aqui direitinho, e eu vou selecionar alguns perfis, para quem nunca participou das minhas avaliações, tem aqui no meu canal do YouTube, tá? Para você ver como que é o negócio. É intenso, tá? Mas, assim, eu vou selecionar alguns perfis e dessa vez acho que vão ser poucos, né? Porque muitos perfis aí vira uma coisa de louco, sabe? E vocês vão ver. Na hora que vocês assistirem uma avaliação, vocês vão ver o que eu estou falando. É coisa de louco, tá? Mas eu vou ver. Vamos ver a intenção de vocês. Vamos ver a intenção de vocês e a gente vê. Eu quero atender todo mundo, mas não consigo, né? É foda. Beleza? Mas beleza, então, pessoal. Então vamos descansar, que segunda-feira a gente está junto aí de novo, tá bom? Beleza? Então, Andréa, você está aqui ainda, né, comigo, né? Vou encerrar aqui o. Tô aqui Vamos sim. com o pessoal primeiro. Vou encerrar com o pessoal primeiro, então, pessoal, uma boa noite para vocês, tá? Bom descanso. Fiquem com Deus aí e até segunda-feira, hein? Segunda-feira é 21, tá? Segunda, só para falar, ó. Eu vou até escrever no chat aqui, ó. Segunda-feira, pode ficar tranquilo, ó. Segunda-feira, às 21 horas, ó. Segunda-feira às 21, tá, gente? É que hoje, pela agenda aqui, a gente teve que adiantar um pouquinho. Tá legal? Fiquem atentos lá nos e-mails, para quem está por e-mail e quem está no Telegram também. Sempre a gente avisa com antecedência aquilo que a gente consegue realmente avisar vocês. Beleza, então? Então é isso aí. Beijos e abraços e até segunda-feira. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Aí.